Bom, gente, boa tarde a todos. Esse é o primeiro vídeo que eu vou fazer. Eu vou postar no meu canal, bem como aí no Facebook, falando de algo sério. Eu sou muito engraçado, faço muitos vídeos engraçados da minha vida cotidiana, mas chegou um momento em que não tem mais graça. Viver no Brasil não tem mais graça. Eu quero falar contra a esquerda do nosso país. Quero falar um pouco das minhas intenções com este vídeo. Falar um pouco de algumas coisas que, ao decorrer do vídeo, quem estiver me assistindo vão notar. A minha primeira intenção, ela vai se mostrar com muito clareza, que é falar com certeza contra a esquerda do Brasil, que na minha opinião é a escória não só do Brasil como a escória do mundo. Nós, brasileiros, eu vou confessar uma coisa que é com grande tristeza eu confesso que no segundo mandato da Dilma, eu não só votei, como usei da minha influência para que algumas pessoas viessem votar nela, porque eu realmente acreditava que ela fosse ser um bem para o Brasil. Mas além de ser um mal dos piores males, ela ainda leva o nosso povo brasileiro à decadência, não só econômica, não só política, leva de uma forma geral. Quero me posicionar em defesa dos ideais de direita. Não sou de extrema direita, apenas sou de direita, não sou de extrema direita. Acho que no Brasil hoje não temos uma direita e uma esquerda. Nós temos uma direita e o contrário da direita, que é errada. Não há uma esquerda, porque a esquerda está realmente esquerdopata, né? Vi com muita tristeza um vídeo da senadora Jandira Fegali falando contra o Estado de Israel. Vou passar esse vídeo a seguir para que todos venham ver também. Aí é complicado acreditar que ainda existam brasileiros, é um número grande, que crê que Lula, que Dilma, que o PSOL, que o PCdoB, que o PT lutou ou luta por alguma democracia no Brasil. Como alguém que luta por democracia fala mal da única democracia do Oriente Médio, que é Israel? Todos os países à volta de Israel não têm democracia. É uma ditadura, é terrorismo, mas eles falam mal justamente de Israel. Também vou passar um vídeo a seguir, que também com muita tristeza vejo o Brasil na condição em que está, com 11 milhões de brasileiros desempregados, falta de dinheiro no orçamento público, falta de investimentos no país, mas sou obrigado a ver um vídeo que mostra claramente que a nossa ilustre presidente mandou dinheiro para o Hamas, para a Palestina. E pasme se quiser, não existe uma gota de democracia no Hamas, na Palestina. Em Israel, você pode fazer uma parada gay, por exemplo. Lá entra pessoas de várias religiões e etnias. Na Palestina, eu duvido que a esquerda brasileira consiga ir lá fazer uma manifestação, como fizeram aqui, aquela parada ridícula gay, onde o homossexual introduziu lá no seu ânus lá um crucifixo. Faz isso lá na Palestina, que tanto o PCdoB está defendendo. Com certeza não vai passar um segundo sequer vivo. Vai ser apedrejado, porque essa é a democracia que eles tanto defendem, da Palestina. O nosso país, o nosso Brasil, a nossa pátria, está se tornando uma pátria
abominável. Para quem não sabe, a semântica da palavra abominável é nojenta aos olhos do nosso Deus. Não vem aqui para falar de religião, mas acredito que uma parte considerável do nosso povo brasileiro é religioso de alguma religião, independente dela qual seja. E acredito que todos eles acreditam e têm fé no que está escrito aqui na Bíblia, independente de qual vertente que seja a Bíblia. E leio aqui para vocês, em Salmos 122, apenas a parte de número 6. Orai pela paz de Jerusalém. Prosperarão aqueles que te amam. Mas, infelizmente, a senadora que o povo elegeu, ela que está lá para representar o povo brasileiro, se posiciona contra Israel. E quando eu vejo alguém que se posiciona contra o país israelense, eu vejo alguém que se posiciona contra a Bíblia, contra a Torá, contra o Alcorão, contra todos os livros religiosos que conhecemos. Porque isso diz aqui, ao menos a minha Bíblia, em Salmos 122, número 6. Orai pela paz de Jerusalém. Não falai mal no parlamento, mas orai pela paz de Jerusalém. Prosperarão aqueles que te amam, e não aqueles que falam mal de ti. Ainda assim, vou apresentar-lhes o que a minha Bíblia diz para quem faz o contrário do que ela pede para fazer. Aqui em Zacarias, de número 14, versículo 10, diz o seguinte: toda a terra em derredor se tornará em planície, desde Geba até Rimon. Ao sul de Jerusalém, ela será extirpada e habitada no seu lugar, desde a porta de Benjamim até o lugar da primeira porta, até a porta de esquina, e desde a torre de Renanel até aos lagares do rei, e habitarão nela, e não haverá mais anátema, porque Jerusalém habitará segura. E esta será a praga com que o Senhor ferirá a todos os povos, e ele não vai perdoar o Brasil, a todos os povos e sem exceção, que guerrearem contra Israel. A sua carne será consumida, estando eles de pé, e lhes apodrecerão os olhos nas suas órbitas, e lhe apodrecerá a língua de sua boca. Repito, e esta será a praga com que o Senhor ferirá a todos os povos que guerrearem contra Jerusalém. Essa senhora, a Jandira Fegali, falou aí no parlamento contra Israel, contra Jerusalém. E ela está lá com os votos do povo. E a minha Bíblia não deixou exceções. Ela disse que o Senhor ferirá a todos os povos, e que ainda que haja uma guerra, toda a terra em redor se tornará em planície, desde o Oriente Médio ao Ocidente. Então ninguém prevalecerá contra Israel, contra o povo que é chamado pelo nome de Deus. Então o nosso governo, que graças a Deus, não está mais no poder, é a escória. Não vamos nos esquecer de tudo que nos fizeram passar. Não vamos nos esquecer. Quando o governo do PT estava no poder e falava sobre igualdade, eles realmente querem o Brasil numa igualdade, mas numa igualdade na miséria, onde todo o povo brasileiro é miserável e só o governo tem alguma coisa, tem o que comer, tem o que beber, e todo o povo é miserável. Também vou falar, preciso falar, que a mídia em especial da Rede Globo,
que falou tão mal contra o voto de Jair Bolsonaro, homenageando Carlos Alberto Brilhante Ustra. Todos dizem, ou boa parte dizem, que ele foi considerado um torturador, embora não haja nenhum julgamento terminado que prove que ele foi um torturador. Ainda se ele tivesse sido um torturador, ora, defende o Jair Bolsonaro, o homem que livrou o Brasil a primeira vez em 1964 das garras de um comunismo. E hoje, um homem que lembra a memória desse coronel, homenageia e lembra também dos bem-feitos desse coronel. Senão estaríamos todos hoje vivendo uma Cuba no Brasil. Estaríamos todos hoje vivendo um Hamas dentro do seio brasileiro. Estaríamos todos hoje vivendo a miséria que vive a Venezuela. Mas o governo, o ex-governo, aplaude Fidel Castro, aplaude a Venezuela e faz doações milionárias para a Palestina, em especial o Hamas. E é esse governo que pessoas no Brasil apoiam. Acorda, Brasil. Acorda, Brasil. Eu sei que é uma minoria, mas faz diferença. Faz diferença. Eu presenciei na casa de um cliente meu, um senhor que falou para mim assim, você não era nascido, mas eu lembro quando pobre não podia comprar um carro, não podia comprar uma moto. Depois do Lula, o pobre pode ir lá e comprar uma moto. O pobre pode ir lá e comprar alto lá. Depois do Lula, os créditos foram abertos. Mas o pobre ainda não pode comprar um carro e nem uma moto, não. Não pode, não. Você que está me ouvindo, pergunte a si mesmo, se o senhor pode ir lá, se o senhor tem um nome limpo, o senhor pode ir lá e tirar. O senhor pode ir lá e fazer lá um crédito no banco, junto ao banco, e ir embora com o carro para casa. Agora, se auto-pergunte, o senhor pode pagar? A senhora pode pagar? Olhe para a situação do Brasil. O governo de Lula enganou o povo nordestino com a transposição do Rio São Francisco. Será possível? São 13 anos no poder. Será possível que não deu para terminar a obra? O porto de Cuba está quase pronto. Dinheiros e mais dinheiros foram enviados para o porto de Cuba. Mas a transposição do Rio Amazonas está parado. E o povo ainda acredita que esse governo é bom, que esse governo vai fazer um bem para o Brasil. Devemos ressaltar o seguinte: na saída da presidente, eles enfatizaram, não vamos deixar de lutar. E Lindbergh Faria falou bem claro, nós vamos infernizar o governo Temer. É isso que o Brasil quer. Eles não estão pensando no bem comum. Eles estão pensando no bem deles. Eles não estão pensando no Brasil. Eles estão pensando neles. Não conheço Michel Temer, não conheço a história dele, mas apoio pelo fato de que ele disse que ia cortar ministérios e já cortou. Então, me parece, ao meu ver, que é um homem que está cumprindo com a sua palavra até o momento presente. Até o momento presente. Vou deixar alguns vídeos para que vocês possam ver, atestando que o Brasil apoia o Hamas, atestando que o Brasil fala contra Israel. Então, a seguir, eu vou passar o vídeo aí da Jandira Fegali e vou passar o vídeo também da doação milionária que o Brasil fez para a Palestina. Eu não consigo entender um país na crise que está, como que o governo consegue fazer doações milionárias para a Palestina e para Cuba. Segue adiante aí, vejam, curtam aí a minha página, curtam o meu canal, que eu vou estar falando outras vezes.
expondo aí a minha convicção. E aceito ideias para poder estar falando aqui também.